Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o qual era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo: teriam tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão no que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, por essa mensagem, Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender, ó Deus, o sentido, ó Pai, da tua presença conosco. Que o Senhor Deus venha abrir os nossos olhos para a ressurreição, para a nossa salvação, ó Deus, para a nossa libertação. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós comemoramos a Páscoa. E o que é Páscoa? Páscoa é a comemoração da ressurreição de Jesus. Comemoramos também a nossa ressurreição nos últimos dias. Interessante que essa palavra Páscoa, que significa passagem, ela está relacionada à libertação do povo da escravidão do Egito. E a palavra então significa passagem porque
na 9ª praga, foi-se mandado a passar nos umbrais da porta o sangue. Na 10ª praga, foi-se mandado passar o sangue nos umbrais da porta, para que aqueles que fizessem isso pudessem ser livres do mal, que era a morte dos primogênitos. E aqueles então foram libertos. Quando comemoravam a Páscoa, eles comemoravam essa libertação do Egito, da escravidão. Isso já prefigurava a nossa Páscoa, que nós comemoramos, a libertação que nós temos em Jesus. E essa libertação, ela vem por intermédio da ressurreição de Jesus. Jesus que morreu e ressuscitou. Hoje nós comemoramos a Páscoa, mas a grande pergunta é: será que nós realmente comemoramos a Páscoa? Nós sempre falamos que as pessoas comemoram a Páscoa erradamente, que fazem da Páscoa todo tipo de símbolo, todo tipo de coisa, falam da Páscoa, esquecendo de comemorar a Páscoa como a ressurreição de Jesus. A grande pergunta é: mas será que nós comemoramos essa Páscoa ou nós estamos de olhos fechados à Páscoa, à verdadeira Páscoa? Rapidamente nós temos nesse texto, irmãos, uma comparação disso. Eu creio que essa história não está por acaso aqui. Ela conta a respeito de 2 homens que estavam caminhando tristes, desanimados. E Jesus chega, se aproxima desses homens. Mas diz o texto no versículo 16, que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Caminhando triste. Em certo momento, eles quase que chamam a atenção de Jesus, dizendo: ignoras as ocorrências desses últimos dias? E eles expressam toda a sua tristeza no versículo 21, quando diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir Israel. Nós esperávamos. Repare, irmãos, como esses homens estão cegos. Primeiro, estão cegos, impedidos de reconhecer o próprio Jesus que está ao seu lado. Estão cegos quando dizem que Jesus ignorava as ocorrências dos últimos dias, mas eles estavam ignorando as ocorrências dos últimos dias. Qual era a ocorrência principal que estava diante deles? Jesus ressuscitou. E o que eles enxergavam? Os problemas, Jesus sendo levado pela morte. Alguém pode pensar: mas eles não sabiam. Na verdade, eles estavam com os olhos fechados, porque até mesmo eles disseram que tinham ouvido a respeito da ressurreição. O versículo 23 diz que pessoas, não achando o corpo de Jesus, mulheres, algumas mulheres, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. Depois fala que alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que o túmulo estava vazio. Todas as evidências estavam diante deles. Irmãos, nós vivimos dessa mesma forma. Todas as evidências estão diante de nós, que Jesus está vivo e que nós somos libertos. Nós ouvimos várias vezes durante esse culto a palavra liberdade, a palavra libertação. Em Jesus nós temos libertação. Mas quantas vezes somos como aqueles que, mesmo tendo Jesus do lado, aqui diz que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Em quantas situações Jesus está conosco, mas nós não o reconhecemos. Quando ao lado de Jesus eles dizem: és o único que, estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. Quantas vezes nós vivemos como esses homens
que para nós, notícia dos últimos dias, são só os nossos medos, os nossos temores, os nossos problemas, as catástrofes que estão acontecendo em todo lugar, na nossa casa. Nós é que ignoramos o que está acontecendo nos últimos dias. Nós é que ignoramos o que está acontecendo hoje. Nós comemoramos hoje a ressurreição de Jesus. Nós comemoramos hoje a vida eterna. Como esses, desesperança, sem esperança, muitas vezes nós estamos. Versículo 21 diz: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Ou seja, nós esperávamos, mas não esperamos mais. Não esperamos mais. Não basta dizer: eu creio que Jesus ressuscitou. Eu crer que Jesus ressuscitou, isso tem que produzir em mim uma esperança, uma alegria indizível. Isso pode produzir em mim uma libertação sem ser mensurado o tamanho dela. Somos livres, somos felizes em Jesus. Não é fácil, irmãos. Nós vivemos num mundo onde muitas dificuldades estão diante de nós, muitas dores. Mas Jesus repreendeu aqueles homens. Provavelmente Ele quer nos repreender, quando Ele diz no versículo 25: ó nécios, tardos de coração para crer. Nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eles conheciam a verdade, eles sabiam a verdade. O próprio Jesus disse que iria morrer e ressuscitar, mas o coração não queria crer. Nós conhecemos a verdade. Podemos perguntar para qualquer um aqui: você crê que Jesus ressuscitou? Nós cremos. Nós conhecemos a verdade, mas às vezes nós não cremos do fundo do nosso coração. Efésios, capítulo 1, 18 a 21, há uma linda palavra de Paulo, uma oração. Parte desse texto diz o seguinte: oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele nos chamou. Essa deve ser a nossa oração. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós possamos conhecer a verdadeira esperança que temos em Jesus. Que nós possamos orar e realmente poder dizer como Paulo: a minha graça te basta. Pois até mesmo quando sou fraco, sou forte. Pois creio na mensagem da cruz. E essa mensagem é uma mensagem que renova a nossa esperança. Hoje cedo nós falamos um pouco sobre a questão da morte ser vencida, do mal ser vencido. Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. E assim Ele é o vencedor. E quando Ele voltar, nós seremos transformados. Os mortos ressurgirão, terão nova vida, novo corpo. E assim, enfim, o mal será exterminado. O fim, a morte da morte. Essa é a mensagem de Deus para nós. Por isso nós cremos que a ressurreição é uma pedra fundamental da nossa vida e salvação, da nossa crença. Como diz 1 Coríntios 15, 20: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem.
Crer na ressurreição é crer que nós estamos no caminho, o mesmo caminho de Jesus. Nosso caminho não é uma descida para a morte, mas nosso caminho, mesmo que o nosso corpo, a nossa casa terrestre se enfraqueça e sofra, o nosso caminho é para habitarmos juntos com o Senhor. Seremos transformados pelo Senhor. Tragada será a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Isso diz Paulo. Cremos na ressurreição, irmãos? Cremos, mas podemos abrir os nossos olhos. É isso que acontece aqui, nesse texto. Aqueles homens ficaram meio constrangidos. No versículo 29, alguém disse: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Fica conosco. Eles não sabiam muito bem quem era, mas eles queriam que ficasse com eles. Aquele sujeito calmo, né? Meio a tantas controvérsias, tantas tristezas. Fica conosco. E diz que sentavam à mesa, e quando Jesus tomou o pão e abençoou, e tendo partido, lhes deu. E o que aconteceu? E lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mesmo que por algum momento, Jesus estando ao nosso lado, nós não estamos vendo, mesmo que por alguns momentos a notícia principal não é manchete da nossa mente, mas quando nós ficamos pertinho de Jesus, em um momento nós vamos enxergar Jesus e tudo será transformado. Os nossos olhos são abertos por Jesus. Essa é a nossa esperança, que nós nunca nos afastemos de Jesus, mesmo que por algum momento nós não vemos, mas que nós possamos andar com Jesus e assim abrir os nossos olhos. Que Deus nos ajude, irmãos. O Senhor Jesus ressuscitou e nós assim cremos nessa palavra. Pai querido, nós te louvamos, somos agradecidos, ó Deus, pela tua grande salvação, Deus. Somos agradecidos por essa noite que o Senhor nos trouxe aqui na tua casa, ó Deus. Que a tua mensagem seja, ó Deus, para nós um bálsamo, ó Deus, de paz, de tranquilidade, ó Deus. Ó Pai amado, que nós não estejamos vivendo como derrotados, como pessoas que vivem das más notícias, ou pior ainda, ó Deus, escravos do pecado e da maldade, ó Deus, mas que possamos crer em Jesus. E que o Senhor Deus venha abrir os nossos olhos, para que possamos encontrar o caminho da liberdade, ó Deus, encontrar o caminho da paz, da alegria, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, propósito maior de vida. Dá-nos, ó Deus, uma vida que esteja na presença do Senhor, ó Deus. Que eu não me importe, que nós não estejamos nos importando com nada mais, ó Deus. Que nada mais seja importante do que o Senhor, ó Deus. Pois a tua palavra nos ensina que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, ó Deus. Não nos deixes distraídos buscando coisas, preocupados com coisas, ó Deus. Mas que ao nos envolvermos com a tua palavra, com o teu reino, ó Deus, com o Senhor, possamos ver, ó Deus, o milagre do Senhor nas nossas vidas. Pois o Senhor Deus é aquele que nutre os seus filhos, não nos deixa faltar nada. Tudo será acrescentado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação, pela ressurreição de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.